Fala, minha galera do Super Concurso, tudo bem com vocês? Pessoal, é um prazer estar voltando aqui para a gente ter a nossa conversa semanal, né? Agora que a gente já sabe que temos esse acordo, esse encontro marcado, né? É muito bom estar aqui com vocês conversando. Um dia, eu prometo, esse encontro vai ser ao vivo, certo? Mas para você que está chegando agora, que ainda não sabe o que estamos fazendo aqui, né? Esse é o Papo com a Coordenação. Você é meu convidado para assistir esse vídeo, né? É um vídeo em que a gente troca algumas ideias, né? Eu falo sobre alguns assuntos importantes, referente a provas, editais. Já temos alguns papos gravados, né? Antes com o professor Jonathan e agora comigo, professora Helena. E essa semana a gente vem aí numa continuação, né? Falando sobre a prova do CBMERG, né? Provinha aí boa que a gente adora preparar vocês para realizar. E estamos tentando deixar, né, tudo no clima, trazendo algumas dúvidas que vocês sempre têm, alguns assuntos que são importantes, né, de serem falados, para a gente tirar as dúvidas. E eu espero poder contribuir um pouquinho aí com a preparação de vocês, beleza? Então, pessoal, no nosso último papo, a gente conversou, né, sobre ainda dá tempo de começar a estudar, ainda dá tempo de começar a se preparar aí para a prova desse ano ainda. E se você ainda não viu, pô, vale a pena dar um retorno, né, lá no nosso vídeo, porque foi um papo bem interessante, né? A gente trouxe alguns pontos que vocês precisam revisar, sobre organização, mas só para matar a curiosidade, é possível, beleza? Então, se você está caindo de paraquedas aqui nesse papo, ou se você já está acompanhando a gente, cola mais, que hoje vem muita coisa interessante. A gente vai falar sobre a prova, né? Nas últimas semanas aí saíram informações preliminares, né? Que deu uma movimentada nos grupos aqui do curso e na comunidade geral, né? Interessada na prova do CBMERG desse ano, né? Algumas informações sobre a vinda da tão temida redação. A gente já até chegou a falar um pouquinho sobre isso, mas hoje a gente vai falar ainda mais sobre a prova, né? Sobre como é a constituição da prova. Vou falar um pouquinho sobre a parte da química, né? Do edital, como que a gente pensa aí que ela vai vir esse ano. Então, interessantíssimo para você que está aí ligado, né, nas notícias sobre a prova para oficiais do CBMERG desse ano, beleza? Pessoal, a provinha do Corpo de Bombeiros, tradicionalmente, sempre foi banca UERJ, né? O UERJ, inclusive, que rolou no último final de semana, no domingo, primeiro exame de qualificação, né? Esse ano de 2023, passado aí esse momento de pandemia, a UERJ retornou com seu vestibular tradicional em duas fases, né? Durante a pandemia, ela estava ali dando uma ajuda, né, aos estudantes, dando aquela colher de chá, botando a prova de vestibular de acesso, né, ao ensino superior apenas com uma fase de questões objetivas, né? Então, esse ano, após passado esse momento, ela retorna com as duas fases, né? Inicialmente, os dois primeiros exames de qualificação, que são as provas objetivas, né? São 60 questões ali, só de prova objetiva, ou seja, múltipla escolha. E depois a segunda fase, que acontece mais no final do ano, de questões discursivas, beleza? Então, pessoal, esse ano, retornando aí. E a prova do CBMERG sempre foi, né, Banco ERG até o momento da pandemia. Durante a pandemia surgiu ali questões, surgiu uma demanda grande de entrada no CBMERG, algumas outras provas, né, também temporários e de outros setores que precisaram acontecer. E aí a UERJ, por não ter calendário, né, para que ela fosse realizada, a UERJ acabou
deixando, né, de ser banca do CBMERG, e então foi adotado a FGV, né? Foi a banca do ano passado, depois de acho que 1 ou 2 anos que o CBMERG fez provas individuais, né? Eles mesmos foram banca. Esse ano, esse ano, em 2022, a gente teve a FGV como banca, né, do concurso. E aí, com algumas novidades, né? A gente ainda suspeitando de como viria a prova, ainda um pouco incerto, já que a FGV é uma banca muito tradicional, mas para cargos de nível superior já, né? A FGV costuma fazer muitas provas de concurso para polícia civil, para professores, né? Para o magistério. Então, era uma banca que não era tanto ali nível médio. E aí foi uma novidade. A prova como um todo, né, o nível da prova, o estilo, né, das questões, veio aí como novidade para o CBMERG. No modelo de 100 questões, né, algumas disciplinas com mais questões do que outras, né? A gente teve aí inglês e sociologia, por exemplo, só com 5 questões, biologia, geografia e história, se eu não me engano, com 10, e as outras com 15, né? Então, a gente teve aí essa discrepância no nível, né? E na quantidade de questões. Falando um pouquinho sobre a parte da química, né? Na qual eu sou professora, a prova veio muito tranquila, né? Não veio com pegadinha, veio com uma questão que eu consideraria ser um pouco mais chatinha, porque falava das exceções, né? Normalmente, assim, provas não costumam cair tanto assim essa parte das exceções, das ligações químicas, mas essa prova da FGV veio com essas exceções. E as outras coisinhas que saíam um pouco ali da linha do edital eram questões previstas, né? Falando um pouco sobre grandezas químicas, um pouquinho já puxando para a estequiometria, mas tudo dentro ali do esperado, né? Tudo dentro do que a gente tinha como entendimento do que viria. Inclusive com um nível muito baixo. Eu cheguei a comentar com os alunos aqui do Super que a prova de Química veio num nível que eu considero bem abaixo, já que a gente estava falando de uma prova para um cargo de oficial, né? Você vai entrar ali já numa posição. E aí eu achei a prova bem tranquila, bem suave. Inclusive, muito semelhante ao que era a prova, né, da UERJ. Eu acho que eles seguiram bastante ali essa pegada da prova da UERJ. Eu costumo sempre falar que a UERJ é o vestibular que eu mais gosto. Ela se assemelha muito a uma questão de prova, né? De professor, de lista de exercício. Então, você não se assusta com ela. Muito pelo contrário, a galera costuma se assustar nas primeiras questões porque elas são tão fáceis. Ela parece aquela lista quando você está começando a ver um assunto novo em sala de aula, e aí o professor dá aquela listinha que começa bem facinho, e você vai pegando gosto, né? Vai acertando, vai se dando bem. Fala, pô, professora, era só isso. E aí ela vai aumentando o nível dela progressivamente. As questões, né, da UERJ sempre foram muito assim. Você pega aí qualquer tipo de prova de exame de qualificação, você vê que ela vai aumentando a dificuldade com o passar das questões. E a FGV, ela, dentro da química, ela seguiu esse estilo, né? Ela seguiu essa pegada de ser uma prova que começou com as questões ali bem tranquilas e ela não subiu muito o nível, né? Claro que teve questões ali um pouco mais pensantes, né? Mas nada fugindo do que a gente já previa. E aí, pessoal, esse ano a gente está aí com especulações de que essa estrutura da prova mude. E isso é super normal quando a gente tem uma banca nova, né? Quando eles estão ainda se adaptando, entendendo como é que funcionou a prova passada, estão ainda se adaptando com um novo público, né? Conforme eu falei, a FGV era uma banca muito tradicional para
provas de nível superior, né? A prova do CBMERG é uma prova de nível médio. Isso quer dizer o quê? Que são estudantes, você não precisa de nada além do seu ensino médio completo para fazer a prova e de ter 18 anos, obviamente, mas você tem um nível, né? Um tipo de questão que pode ser cobrada, um nível de dificuldade que pode ser exigido ali na prova, e aí é comum, né? Eu até conversando com outros professores, até me falaram que em outras matérias não foi tão tranquilo assim, né? A galera aí do português falou que a prova estava pesada, estava puxada, mas acredito que não tenha atrapalhado aí a galera do ano passado. Então, para esse ano, a gente espera que esses ajustes, né, sejam corrigidos. Se eu não me engano, também teve uma questão ou outra ali em biologia de conteúdos que não estavam no edital, mas que também foram resolvidas, né? E aí, poxa, quando a gente tem essa mudança, né, de banca, eles costumam fazer essa análise preliminar para corrigir, né, esses pequenos detalhes que às vezes passam, né, de um concurso para o outro. Então, o objetivo é atender a demanda da galera que vai fazer a prova, né, dos candidatos. E aí, para esse ano, a gente está na expectativa do retorno da redação. E, pessoal, nada novo sob o sol, porque quem já fez prova anteriormente do CBMERG vai saber que a banca da UERJ sempre teve redação, né? Então, é esperado, né, que tenha, e justo que tenha. Eu acho até que eu comentei sobre isso no nosso último vídeo, uma profissão tão importante, né, quanto é a de bombeiro, você precisa saber escrever. Isso é uma coisa a ser avaliada quando você está ingressando, né? Você não pode esperar que o candidato só aprenda a escrever bem dentro da academia. Você espera ali um mínimo, né? Que ele já tem um mínimo para estar naquela posição de oficial, né? De formação de oficial. Então, é normal, é justo, e já era esperado que isso fosse adentrar, né? Também junto a isso, talvez uma igualdade maior ali entre as disciplinas, né? Uma equivalência maior ali entre elas. A previsão é de que a gente baixe para 75 questões, né? Das disciplinas de modo geral, e aí 25 pontos seriam para a parte de redação, certo? Essa mudança acredito que vai ser positiva, né? Vai distribuir um pouco mais os pontos, e a galera que não gosta, não curte, tem dificuldades com a parte de redação, pelo menos aqui do Super vai ser contemplada. Aguardem aí as cenas dos próximos capítulos, né? Já teve aluno nosso, quando saiu essa avaliação preliminar, falando: ah, meu Deus, eu estou em desespero. O primeiro passo é a gente não se desesperar. Existe tempo para se preparar, existe condição para a gente se preparar. E se você já quer começar de alguma forma, né, esse estudo na parte da redação, pessoal, a dica que a gente dá, né, e olha que eu nem sou da área de humanas, de letras, mas leiam, né? Ler é muito bom para quem vai escrever, né? A gente acha que ler é muito bom porque você vai estar treinando ali, mas ler é um exercício completo, você acaba aprendendo muito ali sobre pontuação, sobre as formas, né, de escrita, como colocar cada texto, como estruturar um texto. Então, ler é muito importante, não só para o nosso corpo, para a nossa cabeça, mas também para a gente já ir nos conscientizando sobre as estruturas que vão ser exigidas durante a prova, né? Palavras novas, formas de escrita. Isso tudo é muito importante. Então, se você já quer dar um ponto inicial aí nos seus estudos, já quer começar a se articular com relação aí à redação, o conselho que a gente dá é leiam. Leiam de tudo, não só as redes sociais, beleza? Não deixem para ficar lendo apenas o feed do
dos colegas, dos familiares. Peguem aí livro para ler, revista, textos mesmo, né, mais elaborados. Tudo aí vai engrandecer o vocabulário de vocês, né, que é muito importante na hora da escrita, e também essa questão de familiarizar com a estrutura de um texto, beleza? Falando um pouquinho mais com relação à prova, né? A gente, para quem está chegando agora, para quem ainda está tentando entender como é que funciona, né? O concurso do CBMERG, pessoal, o concurso basicamente ele tem algumas etapas. Muita gente não sabe disso. A gente atende muitos clientes aqui no Super que chegam ainda querendo entender, né? Às vezes tem o sonho de ser bombeiro e agora que está conseguindo, né, atender essa vontade, mas ainda sem entender muito bem como é que funciona o concurso. E aí a primeira coisa que eu sempre digo para a galera, principalmente quando vocês entram no curso, leiam o edital. Não existe você fazer um concurso público sem conhecer tudo sobre o edital que você vai fazer, beleza? Sobre a prova que você vai fazer. O edital ele é uma ferramenta que vai te ajudar a não só entender as etapas, né, em que você vai passar, as etapas que você tem que cumprir, mas também com relação a datas, a se organizar melhor para as datas, né? A gente vai falar sobre as etapas do concurso, mas no edital você tem listado absolutamente tudo, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é, né? Vem descrito passo a passo quais são as etapas do concurso, as datas, né? Então a gente tem um calendário ali que é muito importante. A gente tem a descrição de todo o conteúdo programático das disciplinas, né, cobradas na prova. Então, português, matemática, química, física, biologia, história, geografia, inglês, sociologia. Pessoal, está tudo ali nas mais minuciosas palavras, né? É claro que quando você está estudando sozinho, você vai ficar um pouco perdido, né? Sem saber por onde começar, talvez, ou vendo conteúdos que a gente sabe que nem sempre, né, precisam ser vistos. Por isso que, se eu puder orientar vocês, façam, façam um preparatório, porque quando você faz um preparatório, a gente sabe te orientar melhor. A gente sabe o que você precisa saber ali, de fato, daquele conteúdo, o que vai ser importante, o que não vai ser relevante, né? Quais são os pontos que você precisa prestar mais atenção, o que precisa ser mais trabalhado. Então, essa é a função, né, do Super e de qualquer curso preparatório, né? A gente te orientar durante as fases do processo. E aqui no Super, a gente não termina o nosso trabalho quando termina a prova, né? A gente continua acompanhando vocês por todas as etapas do processo. Até você estar lá dentro da academia, você é meu aluno. Você está podendo contar comigo, com a minha orientação, com o meu esforço ali para te ajudar, seja no TAF, né, que é o teste de aptidão física, seja durante a prova documental, onde você tem que entregar ali os documentos necessários e exigidos, né, no edital, seja na parte de exames médicos, a gente está sempre socorrendo aí, orientando, porque quem está sem ninguém ali para guiar acaba ficando perdido. E, pessoal, isso é muito importante, cara, porque tem muita gente que passa na prova escrita, passa no teste físico e depois acaba ficando pendurado, ou num documento, ou numa parte de exame médico. Então, aqui no Super, a gente tem experiência suficiente para te ajudar em todos esses processos e a gente não te abandona. É igual a Rexona. A gente é igual a Rexona, eu só não vou ficar grudar no teu sovaco, mas eu tô ali contigo pro que você precisasse, ó, só entrar em contato com a gente que a gente aparece, beleza? E aí, falando, né, sobre a prova, a gente tem primeira etapa, prova escrita, múltipla escolha, ao que tudo indica esse ano
conforme eu falei, o retorno da redação, né, que tinha sido extinta no ano passado, mas que aparentemente vai retornar. A gente não vai bater o pé porque a gente só bate o pé quando o edital sai, mas aqui tudo indica, ela está retornando, né? Logo após esse momento, a gente tem o teste de aptidão física, como a gente falou, e aí uma diferença do CBMERG, talvez, para outros concursos militares, é a equivalência, né, do teste físico para ambos os sexos. Então, não tem diferença entre feminino e masculino. As mulheres e os homens fazem o mesmo tipo de prova, a mesma quantidade, o mesmo tudo. É tudo igual, né? Nada separado. Então, a gente tem a prova de corrida de meio fundo, né? Isso quer dizer o quê? São 2.400 metros, que você tem um tempinho de 12 minutos para fazer, certo? E sempre com 2 tentativas, tá? Para todos esses exercícios que vocês vão precisar realizar, são 2 as tentativas que você tem para fazer. O segundo exercício é a natação. Muita gente acaba fazendo inscrição, tendo vontade de participar do CBMERG e acaba, às vezes, fugindo, né? Porque tem natação. A semana mesmo eu recebi a mensagem de uma aluna minha: professor, eu tô querendo desistir porque eu fiquei sabendo que tem natação e eu não sei nadar, só sei nadar cachorrinho. Eu falei, não tem problema nenhum. A natação, pessoal, ela é, para além de ser muito importante para a vida, né? Eu considero que a natação todo mundo deveria saber, né? Deveria ser algo, inclusive, que a gente aprende na escola. Graças a Deus eu aprendi. Então, é uma coisa muito fácil de você pegar. Ela não é difícil, né? Às vezes a gente tende a acreditar, principalmente quando a gente não tem contato com piscina, né? Não está acostumado. Mas a natação é muito fácil de você pegar, não tem nada, não tem nenhum mistério. E é uma prova de 100 metros, então não é grande, não é uma meia maratona aquática, né? São 100 metros. Se você estiver falando ali de uma piscina de 50 metros, é uma ida e volta na piscina, né? Então, que você tem 2 minutos e meio para realizar e também 2 tentativas, beleza? A terceira prova é a flexão e a barra fixa, né? São 2. A gente tem uma sériezinha aí de 3 repetições. Eu sei que provavelmente muita gente vai falar: professora, eu não sei fazer barra, não sei nem como é que começa, mas, pessoal, também, tanto a flexão quanto a barra fixa, elas são super realizáveis, né? Ainda mais que são apenas 3 que vocês têm que fazer. E conforme você vai praticando, você vai conseguindo pegar ali o movimento. É uma questão de técnica aplicada com repetição, né? Você estar sempre praticando. Não tem tempo máximo para você realizar, né, nesse tipo de exercício, e você também tem 2 tentativas para cumprir. E por fim, a gente tem o abdominal. São 35 repetições, talvez esse seja o mais fácil, né? Você tem 1 minutinho para fazer ele e também tem 2 tentativas para realizar. E aí, pessoal, às vezes muitas pessoas entram no erro, né, de pensar assim: não, que eu tenho que me preparar com tudo junto, né? E às vezes durante a nossa rotina a gente não tem tempo para fazer tudo junto, né? Tudo junto que eu digo é o quê? É a parte de preparação teórica e a parte de preparação física. Então, quando eu vejo que eu estou lidando, né, com um aluno, e aí fica a dica para vocês, esse é o objetivo, né, do vídeo. Se você é uma pessoa que não tem tempo, né, que você tem que fazer escolhas, o que é mais importante hoje, estude a parte teórica, porque o TAF, ele só vai te servir se você for aprovado na parte teórica e se você estiver dentro da quantidade de pessoas chamadas, né? Então, ela é a parte principal da sua prova. Você precisa passar na prova objetiva para depois fazer o TAF. E entre uma etapa e outra, você tem tempo.
O que eu te indico fazer agora nesse momento de preparação, que você está ali focado na teoria? Você pode, se você estiver acima do peso, você pode iniciar uma dieta, ir numa consulta com um nutricionista, já começar a equilibrar ali a tua alimentação, beber muita água. E aí, beber muita água é importante para tudo na nossa vida, né? Inclusive quando a gente está estudando, você manter ali o seu cérebro hidratado vai te fazer, né, fazer mais ligações químicas e nervosas. Isso vai auxiliar você na sua memória, na sua concentração, no seu foco, beleza? E você pode, se você tiver tempo, você pode começar a fazer uma academia, introduzir uma corrida na sua rotina. Mas, pessoal, se você tiver que escolher entre parte teórica, parte física, escolha a teoria primeiro. Vá fazendo apenas ajustes, né, na parte física, conforme eu falei, ajustando melhor tempo de sono, alimentação, que é muito importante, vai tentando se voltar, né, para um estado físico legal, uma forma física que te dê condições de, quando chegar o momento, adentrar ali na parte física pesada, com exercício. Por quê? Depois que teu nome estiver lá, pô, passei na prova, achei que fui bem, você tem mais de um mês e pouquinho, né, para se preparar para o TAF, né? Embora seja assim rápido, né? Um mês, mas se você passou da parte escrita, você vai ter todo o tempo que você tinha para a parte escrita para treinar. Então, um mês é o suficiente para você correr a quantidade de metros que são exigidos, conseguir fazer a barra fixa e a flexão, né? Os abdominais e a natação. A natação talvez seja a parte ali mais dificilzinha, né? Que de repente, conforme você for tendo um tempo, né, na sua rotina, você pode começar a introduzir. Pelo amor de Deus, não estou falando que é ninguém para ir para a praia e começar a nadar na praia, hein? Sempre com um acompanhamento legal de alguém, de algum instrutor. Aqui no Super Concurso, a gente tem o Capitão Murilo, né? A gente costuma brincar que ele faz de tudo um pouco, né? Mas os bombeiros, eles têm essa parte, né, física muito ativa, então acaba sendo quase que um profissional da saúde, um profissional de educação física, eles têm curso sobre isso, né? É importante para eles. Ele está sempre, inclusive, fazendo TAF. O TAF é uma coisa que faz parte da rotina, é uma atividade que faz parte da rotina de um bombeiro militar, né? E ele é o cara que acompanha, inclusive, vocês na prova. Ele vai estar lá auxiliando, orientando, mostrando as posições corretas, né? Esse é um outro erro que muita gente tem, às vezes, cara, assim, parte física não é um problema para mim, mas vai fazer uma flexão, vai fazer uma barra, faz tudo errado, vai chegar lá no dia, não vai ser contabilizada, né? E aí não vai conseguir, talvez, ter êxito, né? Lograr êxito aí nessa etapa do concurso. Mas, novamente, só para frisar, se você agora, nesse momento, faltando meses ainda para a prova, tiver que fazer uma escolha entre, pô, eu só consigo ou estudar a parte teórica ou ter que diminuir muito para dividir ali, pessoal, escolham estudar os conteúdos. Depois, a parte física vem, beleza? Depois da parte do TAF, né, da etapa do TAF, a gente tem aí sim a inspeção de saúde, né, onde você tem ali que mostrar se você fez algum tipo de exame, se você tem algum desvio, se você tem algum problema de visão, né? Existem sim alguns problemas, algumas situações em que você não pode, né, ter. E aí, por isso, é tão importante a gente ler o edital, porque no edital ele vem descrevendo várias e várias condições que você já sabe que não vai conseguir participar, por exemplo, do concurso. E aí não tem como lutar contra aquilo, né? Mas vários outros que tudo bem, se você, até porque se você é um cara que passou no TAF, você demonstrou ali que está apto a conseguir realizar a atividade física necessária.
né? Então, a gente consegue correr atrás, através de laudos, através de relatórios médicos. Muita gente acha que por ter feito algum tipo de cirurgia, não pode, né, concorrer a uma vaga. Isso não é verdade. Você não pode ter alguma sequela, né, referente a essa cirurgia. Mas se você fez a cirurgia, se você se recuperou bem, se você tem liberação médica, né? Se você consegue, principalmente, passar no TAF, você está apto. E aí você vai justificar isso com seus exames, com laudos, né? E a gente auxilia também nessa parte, caso tenha algum problema. Inclusive, já tivemos alunos no passado que foram aprovados e que tiveram, né, dificuldade nessa parte da inspeção de saúde, com a nossa ajuda, com nossa conversa ali, orientação, eles conseguiram também êxito nessa parte, beleza? E a parte documental, né? Que é importante você estar ali entregando seus documentos, suas certidões de nascimento, de casado, a conclusão do ensino médio. Então, tem muita gente, ó. Inclusive, lá no curso, a gente tem alunos que estão fazendo o EJA ainda para completar o ensino médio e estão se preparando para o CBMERG ao mesmo tempo. Pessoal, não deixem para buscar os certificados, os diplomas de vocês só quando precisarem. Tem muita gente que terminou a escola ou terminou em algum tipo de supletivo e esquece absolutamente de buscar o diploma, de pegar o certificado de conclusão. Isso não pode acontecer, não corram esse risco. Então, se você terminou a escola, se você concluiu o ensino médio regular, vá buscar de imediato seu documento, é direito seu. Muitas vezes essa parte burocrática, e falo isso porque eu estou envolvida com essa parte, né? Muitas vezes ela demora para sair, não é culpa da instituição, né? A gente tem que ter assinatura do secretário escolar, tem que ter assinatura de outros órgãos, tem que ter publicação no Diário Oficial. Então, não deixem para resolver essa parte documental em cima da hora. Já vão se preparando, já vão colocando ali, selecionando os documentos que são necessários, porque isso também é para a vida, né? Muitas vezes, quando a gente vai ingressar num emprego novo, a gente precisa ali comprovar, precisa desse tipo de documento. Então, não deixem para a última hora. A galera aí que vai ter que apresentar comprovante de votação, se não votou, não deixa para resolver a multa, o que tiver que ser resolvido em cima da hora. Já vai fazendo isso, vocês têm tempo até lá, até a data da apresentação dos documentos, beleza? Muita gente acaba se encrencando depois por conta disso, esquecendo, deixando para o último dia, às vezes é convocado e deixa passar, chega no último horário. Não queiram que isso aconteça com vocês, certo, pessoal? Eu acho que a gente falou bastante, né, sobre esse assunto. Nos próximos vídeos a gente vai ter aí algumas outras novidades. Talvez eu traga aí alguns professores para a gente conversar agora um pouco mais sobre a prova, né, sobre os conteúdos de forma separada e também sobre os outros concursos, né, que a gente faz a preparação, né? Aqui no Super, o nosso maior preparatório é o do CBMERG, por conta do Capitão Murilo, mas a gente aqui tem turma para todo mundo, beleza? Então, muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até o final. Deixa o seu like, comenta bastante aí, dá essa moral aqui para a professora. E aproveitem o conteúdo, se vocês acharam interessante, compartilha aí no grupo da família, compartilha para aquele amigo que você sabe que está interessado, que quer conhecer um pouco mais sobre o edital do CBMERG, né? E se você tem dúvida, manda aí nos comentários que a gente responde. Se você ficou com alguma dúvida ainda, se você quer fazer alguma pergunta. E se você quer participar da nossa tropa, segue a gente nas redes sociais, chama a gente lá no Instagram, nos números do curso. A gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Um beijo, galera. Valeu. Até a próxima.